Boa noite, igreja. Glória a Deus, que privilégio estar aqui. Meu último culto. E que temor também, que eu sei a responsabilidade e o nível de palavra que as pessoas que sobem aqui ministram. Mas eu não poderia ministrar algo diferente do que esse tema. Um legado que transforma. Esse é o tema da mensagem. E sou muito privilegiado de fazer parte dessa família e dessa igreja por tantos anos. Eu estou indo, mas eu sei que eu posso contar com cada um de vocês. Vocês são minha família. Não vão deixar de ser, porque eu vou embora. E acredito que eu volte daqui a uns anos, pelo menos para ver como é que vocês estão, para ver como é que tá, para dar muitos abraços ainda, tomar uns café por aí. Mas eu tenho certeza, cara, que Deus vai fazer lá fora, vai ser incrível, igual está sendo aqui. Igual Deus está fazendo aqui, e até mais intensidade em nome de Jesus. Mas será que nós sabemos o que é fazer a vontade de Deus? Que nós estamos em um culto de domingo como esse, poderoso, cheio da glória de Deus, o Espírito Santo está aqui, é palpável a presença dele. Mas será que nós sabemos qual é a vontade de Deus? Se a sua resposta for sim, saiba que Deus ele quer um povo para si e está trabalhando nisso. Você já parou para pensar no motivo que levou a Deus chamar a Abraão? Ou chamar a Moisés? Os dois tinham um chamado de Deus muito forte. Ou, acima de tudo, o que fez Deus enviar o seu próprio filho para morrer em uma cruz? Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Eu creio muito que o desejo do Senhor é ter um povo para si, ter filhos e filhas. E todos os grandes homens e mulheres de Deus, eles se dedicaram e se dedicam até hoje à edificação do corpo do Senhor, à edificação desse corpo, igreja. Mas em nossos dias, muitos querem ser usados para uma grande obra, mas não percebem que já existe uma grande obra em andamento chamada igreja local. A obra já está acontecendo. Estamos aqui em uma grande obra. Mas o que é igreja? O que é ser igreja? É frequentar os cultos de domingo? É fazer missões? É servir o próximo e realizar algumas obras sociais? Fazer comunhão? Quem gosta de fazer comunhão aí? Eita glória! É ser um canal para o Espírito Santo agir no mundo, curando, libertando e operando milagres? A verdade é que igreja não é nada disso, mas também é tudo isso. Uma igreja não possui apenas uma característica ou missão, porque a igreja não se limita ao chamado de uma pessoa, mas se refere a um grupo de pessoas, com vários tipos de dons, chamados e capacidades. Para entender o que é uma igreja, Paulo ele usou uma ilustração do corpo, com muitos membros. A mão não é um corpo, mas faz parte dele. O olho não é o corpo, mas faz parte dele. Da mesma forma, um grupo dentro da igreja que é envolvido com missões, com evangelismo, com intercessão, com a palavra. Um grupo que é voltado para auxiliar os pobres e necessitados. Esses grupos não são igreja isoladamente, sozinhos, cada um no seu canto. Não. Mas eles constituem uma igreja verdadeira e saudável, segundo as Escrituras, sendo unidos e unânimes. Isso é ser igreja.
O que precisa ficar claro é que uma igreja deve ser composta por muitos membros que exercem funções diferentes, mas trabalham para edificar o mesmo corpo, a mesma igreja local. Mas e por que estamos edificando esse corpo? O porquê estamos aqui reunidos como igreja local? Eu creio que um dia é com esses membros dessa igreja local que o Pai vai habitar. Nós cremos na salvação e nós cremos que vivendo esse corpo, vivendo em família, dessa forma, nós vamos habitar com o Pai. Mas esse é um assunto que é para hoje, é para agora. Não é para que a gente venha conversar daqui 1 ano ou 2, não. Precisamos ter pressa nisso. Porque muito em breve, da mesma forma que o Espírito Santo foi derramado em Atos, nos últimos dias o Espírito Santo vai ser derramado novamente sobre toda a carne, sobre todo um povo, sobre toda uma igreja como essa. E eu creio que essa igreja vai e já está pregando o evangelho a todas as nações, influenciando cidades com seu estilo de vida, de poder e de caráter aprovado. E vai preparar o caminho para a volta de Jesus. Eu me sinto privilegiado porque eu faço parte dessa igreja. E para isso Deus tem levantado líderes para conduzir o seu povo, assim como os nossos líderes, pastores para apacentar as suas ovelhas, discípulos para fazer ainda mais discípulos. Deus tem levantado nessa igreja. Mas esses líderes, eles são chamados a trabalhar por um aumento de pregação do evangelho verdadeiro, pela comunhão entre os irmãos, o compartilhar do pão, as orações, boas obras, curas, libertações, salvação de muitos, discipulado, a revelação da beleza de Cristo em cada um dos nossos corações. Esses líderes, eles têm trabalhado incessantemente por filhos e filhas à espera da manifestação do Pai. E nós já temos visto a manifestação do Espírito Santo em cada um, porque nós temos visto o fruto de tudo isso. Mas a igreja não é o fruto da boa ideia de um homem, não. Mas é um projeto de Deus para revelar a sua glória ao mundo e nos aperfeiçoar para habitar em sua presença. Esse é o plano de Deus para a nossa igreja. Mas eu quero contar uma história para vocês. História de um garotinho, aproximadamente uns 5 anos. Ele precisou tomar uma decisão incomum para um menino de 5 anos. A mãe dele levou ele até uma casa onde tinha 2 senhoras. E lá a mãe dele falou o seguinte: filho, você pode escolher com qual dessas 2 senhoras você quer ficar. E o menino, sem entender, você entendeu por que ele tinha que escolher as 2 senhoras ao invés de ficar com a sua mãe? Mesmo sem entender, ele escolheu. Ele escolheu e a sua mãe se despediu e falou que logo voltaria para ele ver. E então, a cada um mês, uma vez por mês, a sua mãe ia lá para ele ver. Mas essas visitas ficavam mais frequentes se o menino ficava doente. E só ela conseguiria levar o menino para o hospital, para o médico. E essa foi uma rotina durante uns 2 anos na vida daquele menino. Mas
depois da sua mãe quase perder sua guarda, depois de uns 2 anos, o menino morando lá com aquela senhora, deu uma complicação e a sua mãe quase perdeu sua guarda. Então, depois disso, o menino precisava se mudar a cada 6 meses, de casa, de escola, de cidade, de amigos. Toda a convivência dele mudava. Em uma dessas mudanças, o menino foi morar perto do trabalho da sua mãe. E em uma segunda-feira de manhã, o menino pegou o seu caderno de tarefas da escola e foi para ter um tempo com a sua mãe, um tempo de estudo, para que a mãe ajudasse ele nos estudos da escola. E chegando lá, o menino sem saber muito bem do que a mãe trabalhava, o que acontecia lá, o menino já ficou meio assustado, sem entender, mas vendo aquele ambiente. Só que a sua mãe estava cansada, que ela tinha trabalhado a noite toda. Então, o menino foi entrando para dentro da casa, que era o trabalho da sua mãe, e foi vendo muita coisa jogada, um cheiro de cigarro, bebida. Um ambiente que não é saudável para uma criança. Então o menino foi começando a ficar um pouco bravo com aquilo, com aquela situação, com aquela cena. Mas tentou ali ter um tempo com a sua mãe, mas ela estava muito cansada, não estava conseguindo dar atenção. E vendo aquilo, o menino ficou ainda mais bravo, olhou para sua mãe e falou: mãe, eu te amo, mas eu não amo o que a senhora está fazendo. E após isso, a mãe do menino começou a correr em busca de mudança. Mudança na sua vida. Mudança total. E então, por volta de 2011, eu e minha mãe nos mudamos para Guaratuba. Essa foi minha infância. Essa é a história da minha infância. Vivendo de casa em casa, cidade em cidade, trocando de amigos, trocando toda a minha convivência, cada 6 meses. E eu lembro que muitas vezes, em algumas casas, eu apanhava sem ter motivo. Tinha uma criança chorando, a culpa era minha. Mas por volta de 2011 a gente se mudou para Guaratuba com uma esperança de mudar de vida. Mas sem ter a certeza de que a gente mudaria de vida. Então, logo quando a gente chegou, encontramos pessoas dispostas a auxiliar, a ajudar a gente nesse início. Meu tio e minha tia nos acolheram, nos deram um abrigo, casa, fizeram compras para nós. A gente não tinha nada. Isso foi só algumas das coisas que eles conseguiram auxiliar a gente. Mas, depois de toda uma infância conturbada, a adolescência não podia ser diferente. Eu comecei a estudar em uma escola onde eu fiz algumas amizades. Algumas amizades que auxiliaram para que uma rebeldia que estava velada saísse para fora. Uma rebeldia que estava lá guardada há anos, por todas as coisas que estavam se passando, saísse para fora. Havia muita revolta. E eu comecei a beber, a fumar, a brigar muito. Tudo eu queria xingar, queria discutir, independente de quem fosse. E depois de muitas brigas na escola, eu fui expulso da primeira escola. Mas isso não adiantou nada, porque aconteceu outras vezes.
Eu continuava brigando, arrumando confusão, fumando, bebendo. Isso tudo com 12 anos. Em casa, a rebeldia ficava cada vez mais nítida, a ponto de um dia a mãe vir querer me bater, eu segurei ela, joguei ela para o lado, saí chutando tudo que tinha dentro de casa. Era algo terrível. Mas um órfão, rebelde, sem referências, tinha tudo para dar certo, né? Tudo para ser um bom líder de jovens. Tudo para ser um bom médico, um advogado, tudo. Só que não, né? Mas hoje eu sei que Deus sempre tem um plano. Deus sempre tem um plano. E o plano começou quando convidaram a minha mãe para um culto. Um culto de domingo, como esse. Mas não tinham tantas pessoas. Mas convidaram a minha mãe aceitou. E eu não sabia, mas quando ela aceitou, ela falou que eu iria junto. Na cabeça dela, eu acho que eu já tinha confirmado de ir. Mas eu lembro que foi um domingo terrível, porque sabe aquele domingo de sol, lindo para você passear com a tua família na praia? Foi um dos piores domingos que nós tivemos. Que ela querendo que eu fosse no culto junto, e eu brigando, discutindo, jogando algumas coisas na cara dela. Por causa de um culto, eu não queria ir. Então, depois de muita briga, o dia inteiro brigando, eu acabei cedendo e fui no culto. E naquele culto eu conheci pessoas que marcariam a minha vida para sempre, e eu nem tinha ideia disso. E naquele culto, a missão começou. A missão de fazer com que um órfão revoltado fosse curado e começasse a habitar em família. Uma missão que, aparentemente, a gente olhando, não faz muito sentido. Missão de toda semana passarem lá na praia para me tirarem de um ambiente onde eu tinha minhas referências que fumavam, cheiravam, tomavam um gole, fumava um. Eram as referências que eu tinha. Meus amigos. Era quem eu gostava de estar junto. Por várias vezes o pastor, o seu Rizeude, o Binga, foram lá na praia me buscar. E eu brigando. Não, você não é meu pai? Você não tem nada comigo? Não me criou? Está querendo me mandar agora? Mesmo assim, eles insistiam. Entra nesse carro, vamos para o culto com a gente. E lá ia eu, baixava a cabeça, entrava no carro e ia para o culto. E aí eu comecei a ser discipulado. Pode colocar aquela primeira foto. Esse era eu. Quando comecei a vir para a igreja. Sem expectativa de vida nenhuma. Sem esperança de nada. Sem referenciais, rebelde, briguento. As pessoas olhavam para mim e já falavam, esse aí não vai dar em nada. Olha o tipo que anda, olha as pessoas com quem ele anda. Mas aí eu comecei a ser discipulado e logo no primeiro dia de discipulado, algo me marcou. Me marcou porque
Eu não conhecia o Binga. Não conhecia muito bem ele. E ele marcou o discipulado logo depois de um dia de trabalho dele. E eu morava lá no Brejatuba e ele trabalhava depois do ferry, atravessando o ferry. E era um dia de muita chuva. Aí ele me ligou, perguntou o endereço, falou que logo ia chegar. E nisso eu fiquei pensando, não, esse cara não vai vir na chuva, depois do serviço dele. Não vem. Não tem responsabilidade nenhuma comigo. Então eu escutei uma buzina na rua. E a mãe perguntou, será que não é ele? E eu, não, sem expectativa nenhuma que ele viria. Não, não pode ser. Aonde ele? Acabou de sair do serviço, vai para casa descansar. E aí então ficou buzinando, buzinando, e eu curioso, eu fui lá ver se era ele mesmo. E era ele. Debaixo de chuva, de moto, depois do trabalho, cansado, estava lá para fazer o nosso primeiro discipulado. No primeiro discipulado, o cara já me marcou. Porque ele não tinha responsabilidade nenhuma comigo, cara. Nenhuma. Nunca ninguém tinha feito isso comigo. Se importado dessa forma. Para sentar e conversar 1 hora. Vai me ajudar no quê? 1 hora de conversa? Nunca tinha feito isso comigo. O Binga foi um cara que me ensinou a ser amado. Eu não sabia ser amado por ninguém. Eu nunca tinha recebido muito isso. Mas teve um cara que me confrontou, me ensinou a baixar minha guarda, foi o Felipe. O Felipe me discipulou por um tempo e com ele foram muitas brigas. Teve muitos discipulados de briga. Não era um discipulado, era briga. Por várias vezes ele ligava para o Binga, que era o discipulador dele. Depois de um tempo, eu fui discipulado pelo Binga, depois de um tempo comecei a ser discipulado pelo Felipe. E então, várias vezes o Felipe ligava para o Binga e falava, não está dando certo aqui, vem aqui dar uma força, porque a gente está só brigando. Um dando de dedo na cara do outro, porque ele vinha para me corrigir e eu apontava o dedo na cara dele, falando que ele estava errado também. Imagina, eu tinha 12 anos. Mas ele me ensinou a baixar a guarda, me ensinou a ser corrigido. Depois eu tive um outro discipulador que me ensinou a amar as pessoas, que foi o Jota. Esse cara é fantástico. O coração dele é incrível. Me ensinou a correr atrás das pessoas, mesmo elas não dando valor para você. Compaixão. Ele me ensinou a ter isso. Mas depois de um tempo comecei a ser discipulado pelo Alex. Eu lembro claramente do nosso primeiro discipulado, aonde ele leu comigo Eclesiastes 3, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E ali começou a missão de me ensinar o tempo de Deus para todas as coisas. Eu estava numa fase onde eu queria tanta coisa, mas ao mesmo tempo não queria nada, porque eu não tinha certeza de nada. Não tinha convicção nenhuma de nada. Mas aí ele começou um processo de me ajudar a entender o tempo de Deus para tudo. Pode passar a foto. Aí foi o meu primeiro culto, primeiro contato com a igreja. Na casinha. Aí que começou a missão de fazer com que o órfão pudesse habitar em família. Pode passar. Eu já estava convertendinho. Já estava com a camisa polo, o boné estava ali ainda, mas... E aqui nessa foto tem várias pessoas que me auxiliaram muito, cara. Muito, sou muito grato a essas pessoas.
Muitos deles foram várias vezes lá na praia para tentar me buscar, para me levar para um culto como aquele ali que eu estava aprendendo a adorar, aprendendo a buscar a Deus. Pode passar. Essa família não tinha responsabilidade nenhuma comigo, cara. Mas abria a porta da sua casa para que eu pudesse aprender o que é ser família. E aqui, acredito que era um domingo à tarde. A gente estava ali assistindo. E eu tentando entender o que era aquele momento. Estava aprendendo a ser família. Pode passar. Aqui foi onde eu comecei a entender e praticar tudo aquilo que eu via os meus novos referenciais fazendo. Ali está o seu Rizeude, o Rony lá atrás, Felipe, Dodo, eu ali no cantinho. Aqui a gente estava construindo o prédio do Brejatuba. Eu estava ali, olhando, tentando ajudar em alguma coisa, sendo próximo. Eu queria estar junto. Porque eu sabia que se eu voltasse para aquele ambiente onde eu estava antes, não ia dar em nada na vida. Então ali pelo menos eu estava escutando uma palavra, eles estavam tocando louvor, eles estavam me ensinando a como me portar. Mas eu quero ler um versículo com vocês, está lá em Hebreus 13, versículo 7. Lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram e imite a sua fé. Era isso que eu estava buscando fazer naquela foto. Pode passar aquela foto. Esse é o exemplo que eu tenho desde o início dessa igreja. De líderes que se gastam e se deixam gastar por amor a vidas e ao Evangelho de Cristo. Esse é o exemplo que nós temos de liderança. Então lembre-se dos seus líderes que lhe falaram a palavra de Deus, observe bem o resultado da sua vida que tiveram e imitem a sua fé. É isso que eu estou buscando fazer desde o momento que eu entendi que eu precisava ser diferente. Precisava mudar a minha vida. E muitas vezes eu vi os meus líderes buscando pessoas para os cultos, enchendo o carro de gente. Inclusive a mim. Muitas vezes fui no porta-mala e tinha muita gente já no carro. E eles não tinham dinheiro para ficar abastecendo o carro. Mas mesmo assim eles iam buscar as pessoas, para que o culto acontecesse com aquelas pessoas lá. Várias vezes eles saíram de casa para ajudar alguém, para resolver alguma coisa, seja para fazer uma oração, ou para resolver um problema. Muitas vezes foi lá em casa. Muitas vezes eu vi eles ofertando sem saber se iriam comer no outro dia, porque eles não tinham mais dinheiro. Eles ofertaram tudo que tinham. Eu já vi os meus líderes ofertando um carro em Curitiba sem saber como voltar para casa.
Afinal de contas, eles ofertaram o carro, não é mais deles. É esse o exemplo que eu tenho desde quando eu comecei a me converter. E eu não me conformo em fazer menos que isso, cara. Eu não posso me conformar em fazer menos que isso. E eu sei que muitos aqui também não se conformam em fazer menos que isso. Eu tive o exemplo deles, mesmo doentes, eles vinham para um culto como esse. Muitas vezes para ministrar uma palavra para nós. E uma vez um Tadel, passaram lá em casa para me buscar de bike. Só que naquela semana eu tinha quebrado o pé e tinha um gesso em cima do joelho, até em cima do joelho, e eu não conseguia dobrar a perna. Mas mesmo assim eu fui para o Tadel porque eu tinha visto o exemplo deles. Mesmo eles doentes, eles estavam lá. Então, mesmo com a perna engessada, eu queria estar lá também. Eu sabia que não existia lugar melhor para eu estar do que lá. Um Tadel, em um culto, em uma cela. E eu fui na garupa de uma bicicleta com a perna engessada aqui assim, ó, sem poder dobrar ela. Fui pro culto, cara. Afinal de contas, não é uma perna engessada que vai me impedir de ir num culto. Não é porque eu estou com febre que eu vou. Não, cara. Eu vou. Quem sabe lá Jesus não me cura. Pode passar a próxima foto. Pastor, seu Rizeude, vários irmãos auxiliando na construção da igreja lá. É esse o exemplo que nós temos? Pode passar. Aqui, eu comecei a ter amizades que me aproximavam mais de Deus. Que iam na cela comigo, estavam no culto comigo, dava rolê na praia. Mas me auxiliavam a estar mais próximo de Deus. Pode passar. Essa foto é aqui, 2015. Se você reparar, tem muitos jovens ali, ó. Nesse tempo eu já estava auxiliando em uma célula, como líder em treinamento. E já estava valendo a pena todo aquele investimento, todo aquele tempo gasto em correção, em amor, em chamar para perto, em caminhar junto. Eu já estava começando a fazer um pouco das mesmas coisas que fizeram comigo. Do cuidado, do ir buscar as pessoas em casa. Pode passar. Esse é o início da mídia. Eu e o Rony, projeção e som, lá em cima. Não era tão grande igual está agora lá, glória a Deus. Mas dessa forma eu comecei a me envolver ainda mais com a igreja local. A me ocupar ainda mais com as coisas de Deus. E esse cara foi um amigo, um parceiro, cara. Me ensinou muita coisa. Me ensina ainda. Rony, te amo, cara. Pode passar. Essa foi a primeira célula que eu liderei. E sabe algo em comum de todos os meninos que estão nessa célula? Todos eles eram órfãos. E aqui eu comecei a ver Deus
Deus tratando as minhas feridas e usando as minhas feridas de exemplo para curar outras feridas. Eu fui sarado para sarar e curado para curar outros, assim como ali, ó, nessa foto. Pode passar. Essa cela foi a que mais me deu trabalho. Era uma galera cheia de talentos, mas também com a mesma característica, todos eles órfãos. E muitos ali órfãos de pai presente. Mas aí eu comecei a aprender a fazer discipulado, a discipular outros. E muitas vezes a gente fazia discipulado andando de skate. Tinha 3 dos meninos ali que eram patrocinados. Eles andavam muito bem, cara. Muito bem. Eram muito bom. E a gente andando de skate lá e aqui, ó. E como é que tá em casa? Não, tá tudo certo. E tal, mandar uma manobra. Era muito bom, cara, passar aquele tempo com eles. E aí, essa foto é em uma das escolas onde eu fui expulso uma vez. Só que nessa foto aí, eu estava para fazer um teatro, junto com uma galera louca por Jesus, cara. Um teatro onde no final nós vimos diretor, pedagoga, professores, alunos chorando e aceitando Jesus. Eu pude ser usado por Deus, aonde um dia eu infernizei muito professor. Onde um dia eu dei muito problema. Deus me levou lá novamente, para que eu pudesse levar uma palavra. E pessoas se converteram nesse dia. E até o Vitão falando comigo ali no fundo. E cara, eu estava nesse dia aí, eu lembro e tal. E glória a Deus, cara. Glória a Deus. Muitos foram alcançados nesse teatro. Cara, essa galera. Essa é a galera que eu estava liderando do setor. Esses caras me ensinam demais, cara. Cada um deles. Muitos aqui também. Órfãos. Antes, sem uma expectativa de vida. Com referenciais errados. Mas estão sendo alcançados. Por um Jesus que salva, que liberta, que cura. Tudo aquilo que fizeram para mim lá no começo, todo cuidado, todo investimento de tempo, de dinheiro, de oração. Eu estou imitando a fé dos meus líderes e buscando fazer pelo menos um pouco igual a eles. E glória a Deus, acho que eu estou conseguindo. Cara, que incrível essa galera. Esse aqui foi o Reforma de ontem. Muitas pessoas aceitando Jesus ontem lá. Aqui é a mídia. Lembra que começou só com 1, 2? Agora somos mais de 60 pessoas na mídia. Glória a Deus, cara. Glória a Deus. Essa galera é incrível. Eles fazem o negócio acontecer e sem muito equipamento, muito investimento de dinheiro. É milagre muitas vezes. Difflin Reforma é um momento de evangelismo. E ontem eu pude ver várias pessoas sendo alcançadas por Jesus através de uma oração, através de um abraço, muitas palavras de conhecimento e as pessoas indo atrás daquilo ali. E teve um local onde a gente passou que a gente perguntou se a mulher acreditava em Deus e
se ela aceitaria uma oração. Ela falou que acreditava em Deus, mas ela não ia aceitar uma oração. Aí o Israel pegou e olhou para ela assim: sabe, eu tenho uma palavra para você. Você é amada. E nisso o olho da mulher já encheu de lágrima. E ali o Espírito Santo, eu acredito muito, cara, que o Espírito Santo começou a tocar o coração dela. E aí eu falei para ela: a gente não vai orar aqui, mas saindo daqui a gente vai estar orando por você. Uma semente foi plantada lá. Diffley Reforma, cara. Pode passar. Eu sou grato a essa mulher porque, mesmo com tanta dificuldade que ela passou, cara, ela deu o melhor dela. Ela buscou mudança, transformação. Hoje é a mulher de Deus, cara. Mulher incrível. Como eu aprendo com ela, cara. Pense numa mulher que sabe ganhar alma, cara. É ela. Ela sabe evangelizar alguém. Meu Deus do céu. Te amo, minha mãe. Admiro. Ela é incrível, cara. Pode passar. Pode deixar essa foto. Quero ler com vocês Salmos 68, versículo 6. Deus dá um lar aos solitários, liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra árida. Deus me deu um lar, cara. Aquela foto é a representação disso. Que era para ser 3 meses, se tornou anos. E vai se tornar muito mais anos. Cara, como eu sou grato a essa família. Eles diariamente são intencionais em me ensinar a ser família, a ser filho. Mas não só a ser um filho, a ser um bom filho. Ser um bom líder. Ser um bom homem de Deus. E logo quando eu me mudei para lá, em 2019, teve uma situação que me marcou. Que foi, a gente estava se preparando para sair para algum lugar. E daí os meninos estavam lá embaixo. O pastor e a pastora estavam lá em cima se arrumando ainda. Aí teve uma situação que o Israel falou para o mano, não lembro quem falou para quem ali, mas um dos meninos, eles conversando entre eles ali. E nisso, um falou algo errado para o outro. E o pastor desceu na hora. Pede perdão para o teu irmão. Eu fiquei olhando aquela cena.
Porque eu não estava acostumado com aquilo, cara. Eu estava acostumado com ver o erro de amigos meus e os pais passando a mão na cabeça, ver o erro de amigos e os pais, não, depois eu corrijo. Não, depois eu converso com eles. Não, isso é assim mesmo. É o jeito dele. Ali eu comecei a aprender, cara, que não é assim que funciona. A criação dos filhos precisa ser intencional. Eu sou muito observador e eu comecei a observar aquelas situações. E não é nada deixado para depois. Isso me marcou aquele dia. Eu agradeço a Deus por essa família que me ensinou a ser família. E eu digo que não tinham responsabilidade nenhuma comigo, não precisava. O menino que era rebelde, revoltado, quase batia na mãe. Deus fez com que ele começasse a habitar em família. Deus não deixa com que o órfão fique solitário. Mas para isso, ele precisa de um posicionamento nosso, assim como os nossos líderes têm esse posicionamento. Quero convidar vocês a ficar de pé. E assim como eu já falei, eu não me conformo em estar fazendo menos do que tudo isso que eu compartilhei aqui. Eu não posso ficar parado, cara. Eu preciso ser intenso em buscar fazer mais. Da mesma forma com que investiram na minha vida, cuidaram de mim, me abraçaram, fizeram com que eu pudesse habitar em família, aprendesse a ser um filho. Eu preciso fazer isso com outros. Eu preciso me esforçar, me entregar, buscar por compaixão, paixão por pessoas, por Jesus, para que eu possa começar a fazer pelo menos o mínimo para tentar ser parecido. Porque existem milhares de João lá fora. Milhares. Milhares de órfãos procurando por famílias. Mas tem muitas famílias aqui dentro que não se posicionam, que estão pensando só em si mesmo. Esse não é o exemplo que eu tive, cara. Não é o exemplo que nós temos. E se não é o exemplo que nós temos, e não estamos seguindo esse exemplo, tem alguma coisa errada com a gente. Tem alguma coisa errada no meu coração. Eu preciso me consertar em algum lugar. Porque se eu não fizer a mesma coisa, cara, eu vou estar sendo egoísta. Que correram atrás de mim, investiram tempo, dinheiro, oração. Mas aí agora eu pego e cruzo meus braços? Ou seja, será que valeu a pena? Pensa nisso. Será que valeu a pena tanto investimento, tanto tempo gasto? Existem pessoas lá fora clamando pelo evangelho que você tem de sobra no teu coração. Existem pessoas lá fora clamando por um abraço seu. Clamando por uma oração que seja, cara. Existem não somente órfãos, mas viúvas
prostitutas. Quantas pessoas lá fora estão esperando o seu posicionamento? Quando será que nós vamos entender? Nós precisamos não somente olhar para a fé dos nossos líderes, mas imitar o caminhar deles também. Porque se nós temos exemplos como esses, cara, tem alguma coisa errada com a gente. Se eu ainda não estou fazendo nada, cara, tem alguma coisa errada comigo. Eu quero orar com vocês. Deus, traz ao nosso coração, Pai, mas compaixão. Paixão por Ti e compaixão por almas que estão lá fora se perdendo. Ah, Jesus, dá-nos um coração apaixonado por Ti, apaixonado por vidas. Que nós não venhamos nos comprometer mais somente da boca para fora, mas sim com atitudes. Que nós possamos buscar nos posicionar como nunca antes. Para que nós possamos ver ainda mais órfãos começando a habitar em família. Porque pessoas aqui dentro estão se posicionando como pais e mães de uma geração órfã. Que não seja somente alguns, mas que muitos venham se levantar, apaixonados por Ti, apaixonados por essa missão. Isso é ser igreja. Ah, Jesus, queima no nosso coração isso, Pai. Que nós possamos nos posicionar, que nós possamos sair da nossa zona de conforto. Se você quer sair da sua zona de conforto e começar a fazer isso, a praticar e a imitar a fé dos seus líderes, a imitar o caminhar deles, vem aqui para frente. Vem, Espírito Santo, sobre o nosso coração. Incendeia, não nos deixe parados. Ah, Espírito Santo. Abre os nossos olhos, Deus. Abre os nossos olhos. E o que antes era lucro já não tem valor. Eu fui encontrado. As escamas caíram ao chão. Tua luz me encontrou. E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. E uma vez que eu coloquei os meus olhos em Ti, nada mais me satisfaz. Só quero a Ti e nada mais. Esse é o legado que transforma. E nada mais. Quando saímos da nossa zona de conforto e nos tornamos pais e mães para uma geração órfã lá fora, é esse o legado que vai transformar uma cidade, a fibra moral de uma cidade. Somente a partir do momento que nós nos posicionarmos. Quanto mais paixão por Cristo você tiver,
mais você vai querer se entregar à obra dele, fazer a vontade dele. Nós possamos buscar por isso todos os dias. Não é somente indo para fora do Brasil que a gente pode fazer isso. Essa cidade está cheia, cara, cheia de pessoas sedentas pelo amor de Jesus. Muitos sem esperança, sem expectativa de vida, assim como eu estava. Muitos estão esperando o seu posicionamento, a sua oração. Deus, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem encontrado aqui corações apaixonados por Ti, corações sedentos, quebrantados, contritos, corações que desejam fazer a Tua vontade e de continuar esse legado. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor tem transformado uma geração, curado pessoas, para que essas pessoas possam curar a outros. Obrigado porque essas pessoas têm se deixado usar como um canal do fluir de Deus nessa cidade. Obrigado, Jesus. Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa encontrar ainda mais corações sedentos, apaixonados por Ti, que desejam fazer a Tua vontade, para que em nome de Jesus nós possamos ver ainda mais órfãos podendo habitar em família, para que nós possamos ver ainda mais prostitutas tendo sua vida transformada, mudada, para que ela possa transformar outros. Que em nome de Jesus o Senhor possa nos capacitar, possa nos dar ainda mais paixão, ainda mais compaixão. Em nome de Jesus, Pai. Glória a Deus. Vamos orar pelo João? Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, pela vida do João, agradecer por esse filho que o Senhor colocou com a gente, e que todos os passos, Senhor, que ele vai dar sejam passos guiados pelo Senhor. Que a sua graça o fortifique todos os dias e que ele se fortifique na graça do Senhor todos os dias. Pai, que todos os pensamentos, Pai, dele sejam guiados pelo Senhor, que os olhos dele sejam olhando para o Senhor, que a mente dele, Pai, receba do Senhor a capacitação dessa nova língua, e que nós possamos muito em breve, Pai, nos encontrar no nosso destino, onde vamos fundar uma Paz Church para aquela cultura, para aquele povo que o Senhor tem naquele lugar. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a sua vida, que a graça maravilhosa do nosso Senhor esteja com você, o amor do nosso Pai e a presença maravilhosa e consoladora do Espírito Santo, em nome de Jesus.